E aí, semana que vem, a gente vai começar. Olá, amigos. Como estão vocês? Boa Bem, noite. boa noite. Bem, Todos, boa noite. todos Estamos bem? bem, todos Amém. bem. Que Todos bem. bom, que bom. Um pouquinho frio, né? Eu acho Tem que que é ser. frio. Olha, eu já Muito. observei uma coisa. Quando está frio assim, os quadros negros aqui, eles aparecem mais. Letícia, eu tenho a impressão, assim como a Ah, Cristina, a Sandra, correm todos para o monte. pois é. Eu coloquei aqui em cima da minha perna. Mas é isso. E um chazinho. O chazinho, né? O aquecido das pernas aí é muito bom. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor Deus nos abençoe aí de maneira muito, muito especial. Tá bom? Bem, vamos abrir nosso estudo hoje. O tema aí é o Espírito Santo e a pregação do Evangelho. Já pensou? Você já pensou, como seria a pregação do Evangelho sem a atuação do Espírito Santo? Será que ela ocorreria? Certamente Não, de não, forma né? nenhuma. Então a gente vai ver isso hoje, tá bom? Vamos orar então? Quem é que está orando hoje? Eu, Heloísa. Por gentileza, Heloísa, nos eleve a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Deus querido, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por este Obrigado. momento precioso que nós temos agora de estudarmos a Tua palavra mais uma vez. Amém. Estamos aqui entre irmãos e como é bom, Senhor Deus, como é bom meditar na Tua palavra. Amém. Nesta noite nós vamos meditar mais uma vez na ação do Espírito Santo e neste momento no poder dele para usar-nos para a pregação do teu evangelho, essa missão Sim, que o sim. Senhor nos concedeu, que só conseguiremos com a ação do Espírito Santo, é isso que nós queremos, Pai. Amém, sim. Nos deixar ser usados por ele para que vivamos essa verdade, que propaguemos e que todos que tenham contato conosco vejam em nós essa vontade de que todos conheçam o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos, o Deus que nós aguardamos, que é Jesus Cristo, e que essa alegria que nós temos só da esperança de vê-lo, de podermos adorá-lo na beleza da santidade dele. E sabemos, ó Deus, que esse é o pedido que o Senhor quer responder, quer conceder, que Amém. é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Abra as nossas mentes, que Ele esteja aqui, realmente falando aos nossos corações, às nossas mentes, porque é o que mais precisamos. Sim, E é sim. no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, que nós oramos. Amém. Amém, sim. Amém. Amém. Ok. Bom, então, meus queridos, chegou mais alguém? Claudinete. Seja bem-vinda, Claudinete. Deus abençoe você. Amém, você, a Vocês, nós. vocês lembram que eu falei do quadro escuro? Olha só. Tá certo. Bem, queridos, Jesus, ele antes de subir, não. Sim, foi antes de subir. Mas no sermão profético, que é escatológico, que é Mateus 24, Jesus, os discípulos chegaram para ele e perguntaram a ele: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação de todas as coisas? Então, Jesus ele deu vários acontecimentos e um sinal, né? Por que um sinal? Porque no versículo 14 ele diz assim, ó, depois dele dizer, olha, vai haver terremotos, vai haver guerra, vai haver fomes, pestilências, não é? Nação contra nação. Aí ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se você observar, lá, versículo 3 de Mateus 24, eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do fim? Não é? Então Jesus disse: olha, o fim virá, nesse verso 14, quando todas as nações forem recebedoras
do Evangelho eterno. Então, o que Jesus está dizendo? É necessário que o mundo inteiro conheça a respeito da salvação nele, para que cada caso seja decidido, ou para a vida eterna, ou para, né, a morte eterna, né, o juízo eterno, e então virá o fim. Mas não ficou nesse texto somente. Observe que nesse texto eu deixei grifado aqui, olha, por todo o mundo, todas as nações. Então, o mundo ele é formado por Nações. nações. E a pregação do evangelho tem que percorrer o mundo, chegar a todas as As nações. nações. Então, vejamos. Em outro texto, que é Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20, novamente Jesus, ele estando ali com os discípulos, Jesus já tinha ressuscitado, então ele comissiona os discípulos nesses dois textos. Diz, olha, ide ou indo, façam discípulos. De quantas nações? De Todas. todas Todas. as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao verso 20, ensinando-os, quem? Os discípulos, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui, você tem uma comissão, certo? Ó, vocês não podem ficar aqui onde vocês estão. Vocês vão, façam discípulos de todas as nações. Mas, Senhor, o que que nós temos que falar? Verso 20. Ensina as nações, né, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E olha, tenho certeza de uma coisa: eu vou estar junto de vocês todos os dias. Que certeza maravilhosa, né? Eu, quando abro a Bíblia, quando eu estou falando para alguém da palavra de Deus, eu tenho esta convicção: Cristo está presente. E ele disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ok? Mas, novamente, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Outro texto, Lucas capítulo 24. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Bom, Jesus, ele morreu, ressuscitou e dá agora esta ordem aos discípulos. Primeiro ele diz, vão, mas antes deles irem, ele diz, fiquem, permaneçam na cidade, Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quando você vai no capítulo 1 do livro de Atos, você encontra aqui a mesma ideia do revestidos de poder, você vai encontrar no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e novamente, e até os confins da terra. Ok? O que me chama a atenção é que esse verso 8 de Atos 1 não era extensivo somente ali aos 12 ou aos 120 que estavam reunidos quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Mas o verso 8 é extensivo a todas as eras, a partir daquele momento, até um pouco antes da volta de Jesus. Então, hoje, essa promessa, ela é para nós também. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Somente, eles tinham que permanecer na cidade, e somente depois de revestidos de poder
eles teriam condições para serem testemunhas. Agora, observe, eles deveriam testemunhar primeiramente aonde? Judéia. Não, antes Jerusalém. da Judéia. Jerusalém. Jerusalém. O que é Jerusalém? Para os judeus. Casa. Casa. Primeiro tinha que testemunhar para os seus, para os de casa. Vamos imaginar a nossa rua, onde nós moramos. Primeiro, quem? Os da minha casa. Eles têm que conhecer o que eu creio, eles têm que conhecer o Cristo que eu depositei a minha vida, confiei a minha vida a Ele. Depois da Judéia. A Judéia era de judeus, ok? Por isso o nome, Judéia é judeus. Então, os parentes agora mais distantes, fora da minha casa. Então, primeiro eu tenho que testemunhar em casa, depois para os meus parentes. Samaria. Samaria era ao norte de Jerusalém. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto e lá em Samaria anunciar o evangelho lá. Bom, os de Samaria eram um povo assim receptivo? Não. 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 Mas a ordem de Jesus é: vá até Samaria e anuncie o evangelho lá. Eles, mesmo que eles não sejam receptivos, eles precisam conhecer a salvação. Eles precisam tomar a decisão da salvação. Bom, e depois de Samaria? Bom, depois que você rompeu a barreira que é ali em Samaria, então os confins da terra precisam ser alcançados também. Então eu pergunto a você: sobrou espaço que não precisa ser alcançado? Que não precisa ser pregado o evangelho? Não. Querem ver um outro texto? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, ele está falando exatamente do momento em que nós estamos vivendo. É aquele momento que Jesus ainda está como intercessor no santuário do céu e está quase terminando a sua tarefa ali de mediador, de juiz. Mas no capítulo 14, versículos 6 e 7, ele está dizendo aqui que tem ainda uma missão para a igreja que ela precisa concluir. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de nós aqui, dos 2 ou 3 reunidos em nome dele, nós temos essa missão. E qual é a missão? O verso 6 e 7, Marcos, o que a gente lê aí? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glórias, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ô Marcos, você reparou que Mateus 24, 14, Jesus disse assim: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, ok? Quando Ok. você leu o capítulo 14, versículo 6, lá diz assim: um anjo aí não é um anjo de asas voando pelo céu, mas é o povo de Deus na terra. O anjo, ele traz para a gente a ideia de velocidade, ok? Então, o povo de Deus, com pressa, anunciando o evangelho eterno. Esse evangelho eterno, Marcos, é o mesmo evangelho do reino de Mateus 24, 14? É o mesmo evangelho, É o mesmo? Então só tem um evangelho, com Só. certeza. só um. Então veja Só bem, um. as verdades do evangelho do reino e as verdades do evangelho eterno são as mesmas, Sim. ok? Bom, para pregar a quem? Ali em Mateus 24, 14, por todo mundo,
todas as nações. Olha o versículo 6. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem do Evangelho? Só para a gente ter uma ideia, Letícia, Evangelho quer dizer boas novas. Então, quando a gente abre a Bíblia para as pessoas elas precisam receber boas novas. Elas não precisam receber, vai descer fogo do céu, vai consumir. Não, não. Elas precisam receber boas novas. E quais são as boas novas? As boas novas estão aqui no versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo. Adore aquele. Quem é aquele? O Criador, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ok? Nesse momento em que essa mensagem aqui está sendo anunciada, temei a Deus, dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, anuncia a volta de Jesus. Anuncia um Jesus que está às portas. E como eu venho dizendo, pode até não acontecer, mas eu acredito que Jesus vem em nossa geração. Eu tenho que acreditar nisso. Eu não posso acreditar que Jesus vai vir daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Por quê? Porque se eu crer dessa maneira, pode ser que a minha fé ela se acomode. Não é verdade? Não tem muito tempo pela frente. Meu Senhor tarde virá, como diz lá o servo, não é? E eu não posso pensar isso. Interessante que eu estou procurando, tentando servir a Deus há mais de 50 anos. E eu tenho um amigo, tinha, né, um amigo que faleceu aí um pouco mais de um mês, o Galdino. E um dia o Galdino chegou aqui em casa e perguntou para mim assim: E aí, Lutervan, quais as novidades? E eu disse para ele: Jesus está voltando. Mas isso não é novidade. E eu falei: Meu amigo, se isso não for novidade para mim, a minha salvação corre perigo. Então, veja, a visão da volta de Jesus é algo que a gente tem que ter diante dos nossos olhos diariamente. Não é? Então, o texto aqui de Mateus não, de Apocalipse 14, versículo 7, temam a Deus. Temer a Deus envolve aqui reverência, envolve entrega, não é? Renúncia, tudo isso. Temam a Deus, dai glória a Deus. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã? Pode. Mas e se a minha vida for ceifada nesta noite? O juízo aconteceu para mim nesta noite. Então eu tenho que estar preparado quando? Hoje. Hoje. Agora. Né? Hoje. Ou teve uma É, interessante que quando você leu ali, né, aparece a palavra dar glória, né? Então, diante do juízo aparece essa palavra, né? Será que a gente consegue entender isso, né? Diante de um juízo, o povo de Deus dá glória porque esse juízo está chegando, né? A gente vê que o juízo ele não é algo ruim, né, para o povo de Deus, mas é algo que deve ser aguardado ali, né? Porque Deus ele fazendo a sua justiça, o pecado deixa de existir, né? É interessante essa parte, né? sim, Marcos, é verdade. Não, e um outro detalhe, Marcos. Para eu dar glória a Deus e não temer o juízo, eu tenho que estar em dia com Ele. Não é? Então, esse estar em dia com Ele é estar preparado. Ok? Então eu tenho que estar preparado diariamente, todos os dias. Ok? E interessante que também aqui diz, olha, temer a Deus, dar glória a Deus, e a última parte desse texto é adorar. Adorar é aquele. Por que adorar é aquele? Porque o último não, desde os céus até nossos dias hoje, o grande conflito entre o bem e o mal gira em torno da adoração. Não é? A quem adorar? Então, no capítulo 14, versículo 7,
A mensagem do Evangelho eterno, do Evangelho do Reino, que tem que ser pregado ao mundo, é que só existe uma pessoa que é digna de adoração, e essa pessoa é Deus. Por qual razão? O texto vem dizendo, porque ele criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ok? Então, essa mensagem de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, ela completa a mensagem de Jesus em Mateus 24, 14. Ok? Bom, então em Atos, capítulo 1, versículo 8, os discípulos eles só poderiam ser testemunhas de Jesus. Veja, eles já eram testemunhas porque eles conviveram com Jesus. Mas se eles saíssem sem o poder do Espírito Santo, eles iriam simplesmente falar pela razão de falar. Os corações não seriam convencidos. Então Jesus ordenou a eles: primeiro, fiquem em Jerusalém. Vocês vão ser revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Em casa, para os parentes mais próximos, para os vizinhos um pouquinho mais distantes, as barreiras terão sido rompidas e o mundo será conhecedor da salvação em Jesus. Bem, quando você vai para o livro de Joel, o livro de Joel tem uma promessa. E essa promessa aqui, ela não tem tempo. Por que que ela não tem tempo? Primeiro, nós não conseguimos identificar na história quando Joel profetizou. Se foi antes do cativeiro babilônico, se foi depois. E a mensagem que Joel traz é uma mensagem para todo aquele que ouvir. Então, o que nós lemos aqui, Letícia? Joel capítulo 2, versículo 28 ao 31. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, começando do verso 31 para trás, né, voltando, olha o que Joel diz. Aqui, movido por Deus, movido pelo Espírito Santo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, algumas coisas terão que acontecer. Ok? O que vai acontecer? Veja, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E agora, a partir daqui, o Espírito Santo agindo nos filhos de Deus, coisas maravilhosas, esplendorosas irão acontecer. Mas você pode me perguntar assim, mas Lutervan, hoje os filhos e filhas não profetizam, os velhos não sonham, os jovens não têm visões, os servos e sobre as servas também, né, serão recebedores do Espírito. Isso não acontece hoje? Sim, acontece. Mas nessa grandeza aqui, não. Essa grandeza aqui é antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Hoje você vê um caso aqui, outro ali, não é? Mas um pouquinho antes da volta de Jesus. A promessa é feita para o povo de Deus, para aquele que lhe obedece, para aquele que lhe serve, para aquele que realmente tomou uma decisão ao lado do Senhor, em obediência àquilo que ele pede. Deus vai cumprir isso aqui. Bom, isso aqui não será isso aqui será diferente do que a gente vê hoje.
Você já imaginou você cheio do Espírito Santo dizer a um morto, levanta-te, e ele se levantar? Isso acontece hoje? Não, Não. Você até ouve, fulano orou, fulano, ciclano, ressuscitou. Mesmo? Veja, o povo de Deus, ele nos últimos dias, um pouco antes da volta de Jesus, isso aqui será comum no meio do povo de Deus. Será como um Pedro lá que entrou no templo e estava um camarada lá pedindo uma esmola, todo aleijado, com seus músculos, seus ossos contorcidos. E Pedro chega para ele e diz: Olha, eu não tenho ouro nem prata. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E na mesma hora o camarada se levantou e andou. Sabe, gente, eu acredito que esses prodígios aconteçam hoje no mundo. Deus, ele age. Mas aqui, nesse tempo, antes que venha o grande, e terrível dia do Senhor, isso aqui terá uma proporção muito grande. E será notório, ok? Bom, pergunto a você, quantos conhecem essa expressão aí, janela 1040? Conheço. Conhece, né, Marcos? Para aquele que está envolvido aí com a missão de pregar o evangelho, conhece bem essa, essa expressão aqui. Então, veja bem, a janela 1040, o que ela é? É um termo que para muitos pode soar até de uma forma estranha. Primeira vez que eu ouvi essa expressão, janela 1040, eu fiquei pensando, mas o que que é isso? O que que é isso? E eu fui pesquisar o que que era, não é? Contudo, aqui no campo da comissão que Jesus deu aí à sua igreja, aos seus discípulos e a nós também, esse, esse termo representa o epicentro do maior desafio evangelístico do nosso tempo, da nossa era. O que é a janela 1040? É uma faixa geográfica que se estende do oeste da África ao leste da Ásia, entre as latitudes 1040 aí, né, ao norte da linha do Equador. É muito mais que uma delimitação do mapa. Ela é, de fato, uma janela para a realidade espiritual e social de bilhões de pessoas. Só para você ter uma ideia desse quadro, janela 1040, olha só. O mundo hoje tem quantos bilhões de habitantes? Mais de 8 bilhões, né? Mais de 8 bilhões. Veja só, 5 bilhões de pessoas estão localizadas aqui, nessa janela 1040. 2/3 da população mundial se encontra aqui. Interessante que nesse espaço aqui, 85% da população vive abaixo da zona da pobreza ou na zona da pobreza. Interessante que esse site aqui, versículovivo.com.br, diz que em muitas dessas regiões aqui, a população vive uma média aí de 2 dólares ao dia. Ou seja, a renda do povo chega em torno de 10 a 12 reais por dia. No mês, 360 reais. Como que a pessoa vive com isso? Não vive. Então, nessa região aqui, também, entre línguas, dialetos, né, nações, pequenas nações, 7.400 povos não alcançados. Muita gente, né? Então, quando a gente ouvir essa janela 1040, que pega aqui, olha, da África, da Ásia, entenda, é uma região difícil, extremamente difícil.
Por que também é difícil? Por essa razão aqui também, Maria. O mundo hoje, o mundo hoje, a perseguição aos cristãos aumenta assim consideravelmente. Se você vir aqui esse mapa aqui é de 2005. Se você ver aqui o grau de perseguição, você vai ver que o vermelho é um grau forte. Está exatamente dentro da janela 1040. Mas e hoje? Você tem uma visão hoje? Piorou. Porque 2005, né? 21 anos, 2005, né? ou seja, Passaram. 21 anos atrás. Letícia, piorou. Aqui estão governos, por exemplo, ah, você vai encontrar aqui a China, a Índia, aqui o norte da África, alguns países do norte da África. É, é muito acirrada a perseguição aos cristãos, ok? Mas também é moderada, como aqui a gente vê no mapa. Então, há uma perseguição forte aqui ao cristianismo. E se você observar, somente a parte verde que não tem perseguição. Então, na janela 1040 aqui, você perguntou: ah, mas e hoje mudou? Bem, o Sudão, ele entrou na janela vermelha, no espaço vermelho, de perseguição aos cristãos. A Nigéria, a Nigéria nem se fala. Só no ano passado foram cerca de 8.000 cristãos assassinados na Nigéria. Esse ano, em 6, 8 meses, esse número aí já bateu recorde também. Então, essa região aqui, se você tiver uma Bíblia, se você pregar na rua, principalmente aqui na China, né, se você pregar na rua, se você tiver culto em casa, o governo vem, ele te prende, ele confisca teus bens, te sentencia à prisão e tudo mais. Bom, então veja, Pelo menos o verde é o maior, né? pelo menos aqui, ó, nós estamos aqui, né, Brasil, aqui em cima Estados Unidos, Canadá, embaixo aqui África do Sul, não é? Livre, aqui embaixo Austrália. Gente, como alcançar essa janela 1040? Como entrar aqui e pregar o evangelho para essas pessoas? Nós vimos que 5 milhões de pessoas são localizadas aqui. Tem que ter muita coragem e Coragem? muita fé. Letícia, eu vou dizer para você que mais que coragem. Olha só, mais da, mais da metade da população mundial não conhece sobre Jesus e o plano da salvação ou são impedidas pelos governos totalitários de conhecer. Por exemplo, a Coreia do Norte. Você tem as duas Coreias. A Coreia do Norte professa o comunismo, o ateísmo, e a Coreia do Norte ela vive uma fachada de um país forte e tudo mais. É um governo totalitário. Você vai na Coreia do Sul, é um país cristão. Você vai ver aqui na Coreia do Sul, a maior parte da população é cristã, o avanço tecnológico é tremendo, a educação, não existe, né, analfabetismo na Coreia do Sul. Por quê? Tudo tem aí o seu porquê. Enquanto que em cima o ateísmo predomina, embaixo o cristianismo predomina. Então há uma diferença assim, gritante entre as duas Coreias. Bom, surge para a gente essas duas perguntas aqui. Como que essas pessoas serão alcançadas para que Jesus volte? Por quê? Jesus disse: o evangelho do reino será pregado em testemunho, em todo o mundo, testemunho de todas as nações, então virá o fim.
como entrar, como chegar com o evangelho a essas pessoas. Como tornar Jesus conhecido nessa região. Se depender da ação humana, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não. Vou dizer mais. Se depender da igreja, também não vai acontecer. Não, Então, tem pregadores lá, assim, mas eles ficam muito limitados, né? é verdade, Sassana está falando assim, tem pregadores lá, sim, é verdade. Mas imagina você, nesse sábado, por exemplo, nós saímos, fomos para um terminal e ali distribuímos livros. Se num desses países em vermelho que nós vimos aqui, se fizéssemos isso, hoje estaríamos todos presos. Mas esses pregadores que estão lá, o trabalho deles é dissimulado. Então na verdade, eles ensinam língua estrangeira, eles são professores, eles não podem se caracterizar como missionários e evangelistas. Eles estão lá com outra atividade e nessa função que eles exercem, aí sim, eles fazem a evangelização. Mas se eles mostrarem que são evangelistas, eles vão ser expulsos do país. Em toda a janela 1040. Toda janela das 40. Omar, e outra coisa, diante disso que eles fazem, o avanço na pregação do evangelho nessa região é muito lento. Não consegue. Não Você consegue. veja bem o caso do Irã, por exemplo, não é? O Irã, ele é um muçulmano e ainda sunita, quer dizer, aquele muçulmano mais radical. Radical. É o muçulmano que não aceita de forma alguma. Então, existe o trabalho de evangelização lá dentro. A gente tem até pastores do Irã, mas é um trabalho que é aquilo que você falou, não apresenta resultado Exato. de forma alguma. No sul da África já é o contrário, entendeu? Abaixo da janela 1040, o trabalho ele é assim, é igual aquela semente que aconteceu com a mortandade dos cristãos na época dos Césares, entendeu? Principalmente Diocleciano, que você matava um e surgiam 10 cristãos. Sim, E sim. na África floresce o trabalho evangelístico na África, na região abaixo do Equador, né? Isso. Então, subsaariano que a gente chama, Aham. abaixo do Equador. Agora, Omar, Mas, oi. Luísa, pense o seguinte: no tempo de que Jesus deu essa ordem aos discípulos, levar o evangelho ao mundo também era um desafio, não era? Com certeza. Hoje o desafio é muito menor do que naquela época, vamos dizer assim. Eu estou falando aqui das barreiras que existem hoje, mas mesmo assim o desafio é muito menor. Olha só, o que que nós estamos fazendo agora? Legal, Como? tá vendo? Através da mídia, Uhum. não é? Sim. Veja, naquela época eles não tinham a mídia, eles não tinham a imprensa, eles não tinham os meios de comunicação que nós temos hoje. É. Então eu fico imaginando que para aqueles 12 homens ou aqueles 120 que estavam reunidos lá no Pentecostes, também parecia impossível evangelizar o mundo, Claro, não é? sem dúvida. Mas Jesus, ele disse para eles o quê? Opa, Estaria com eles todo o tempo. Então que eles sim, não tinham que temer. exatamente, né? Estaria com eles. E outra coisa, vocês vão receber poder. Poder. Vocês vão Poder. receber poder. Depois que vocês receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Bem, o livro dos Atos dos Apóstolos, eu acho que o Espírito Santo ele me permite dizer que ali não são Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo.
Claro, é. não Sem é? dúvida alguma. Sem Não dúvida é? alguma. Porque você vê que o que aconteceu ali, homens não tinham condições de realizar o que foi realizado. Então, veja bem, hoje, do ponto de vista humano, completar a pregação do Evangelho, a gente poderia dizer que é uma impossibilidade por alguns motivos. Vamos lá. Eu enumerei aqui 5 motivos. Se alguém tiver mais algum, some aí conosco. Primeiro, comodidade dos comissionados. Queridos, nós estamos na nossa zona de conforto. A gente, a igreja do século XXI, ela está acomodada. Ah, não, nós temos que pregar, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Mas é muito pouco efeito, ou pouquíssimo efeito. Dois, motivo. Se a gente pegar a janela 1040, a oposição de governos que impedem a penetração do evangelho. Por que que os governos impedem que o evangelho penetre nessas regiões? Primeiro, o evangelho educa. E um povo educado é problema para um governo totalitário, um governo aí que quer comandar, que quer ditar as regras. Um povo educado, ele questiona. E a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, surge questionamentos na tua mente, ok? Também uma outra coisa que cresce soberbamente no mundo hoje é o ateísmo, a negação de Deus. Se você for estudar um pouco sobre a Europa hoje, Letícia, ela está se tornando, os países estão se tornando ateus. O espiritismo, ele está tomando assim, uma larga escala na Europa, ok? E também, nós falamos aqui em cima da comodidade dos missionados, mas também o egocentrismo. O cristianismo de hoje, ele pensa somente nele, eu penso somente em mim. Eu não faço esforços para sair da minha zona de conforto e ir nem mesmo na minha rua, no meu vizinho, anunciar que Jesus está voltando, que aquela pessoa é amada por Jesus. Então, diante de tudo isso, o cristianismo de hoje, ele perdeu paixão pelas almas. Se você observar, os discípulos, quando eles receberam poder, eles saíram da sua zona de conforto. Eles enfrentaram governos. Mais importa obedecer a Deus que a César. Não é? Ou mais importa obedecer a Deus que a homens. O ateísmo, naquela época, era o gnosticismo, que era. O gnosticismo era uma declaração da inexistência de Jesus. O, os cristãos daquela época, eles deixaram de lado o eu e eles olhavam o seu companheiro, né, como ele mesmo. Ele dividia o que tinha. Então, naquele primeiro século ali, que foi, a gente pode dizer assim, foi o período mais desejável da igreja, os cristãos, as pessoas nasciam como cristãs, tendo paixão pelas almas. E elas morriam pela salvação de outras pessoas. Então, veja, em Joel, também, capítulo 2, verso 23, aqui nós temos uma promessa. Lá, os versos que nós lemos, 28 a 31, nós vimos lá: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas no verso 23, olha que figura maravilhosa temos aqui. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. É possível que
De repente, alguns não conheçam essas duas chuvas, ou essa expressão temporã e serôdia. Vamos explorar isso aqui um pouquinho. Mas lembre do verso: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque ele vos dará em justa medida, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. O que que o Senhor Jesus, o que que a palavra de Deus traz aqui para a gente? Veja, Deus ele toma o povo, lidava com a pecuária e com a lavoura. Então Deus toma um elemento da natureza, a chuva, e naquela região o povo para plantar, colher, dependia da chuva. Então o elemento chuva é trazido agora para ensinar a obra do Espírito Santo. Veja, sem chuva não havia germinação da semente. Sem chuva não havia amadurecimento ou maturação dos frutos. Então a seca ela destrói lavouras e o alagamento também, são dois extremos. Mas aqui em Joel 2:23, nós lemos lá: Deus vos dará em justa medida a chuva. O que seria essa justa medida? Se você observar, o texto responde: olha, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, ou seja, como antes, a chuva temporã e a chuva serôdia. O que é uma? O que é outra? Então, isso significa que, após lançar a semente no solo, o agricultor ele esperava uma chuva fininha para germinar a semente. E depois uma chuva mais forte. A chuva fininha é a temporã. A chuva mais forte, que acontecia em meses depois, é a serôdia. E essa chuva serôdia, ela tinha uma função: encher a espiga e conduzir ao amadurecimento. Na nossa região, aqui do Brasil em si, esse mês em que nós estamos vivendo agora, caminhando aí para o finalzinho do inverno, aqueles que têm aí a sua agricultura familiar conhecem muito bem essa época. Nessa época, a natureza ainda está dormindo. Temporã. Né? A natureza está dormindo. No inverno, praticamente qualquer coisa que você planta no inverno não cresce. Por quê? A natureza, a terra está dormindo. E. Oi? Isso é legal. A terra está dormindo. Se você olhar daqui a uns. Nós estamos hoje, 24. dia 24. Se você olhar daqui a uns 20 dias para os montes, principalmente montanhas que foram queimadas, você vai ver uma coisa fabulosa acontecendo. No meio das cinzas, começa a surgir aquelas moitinhas de capim. É a natureza acordando novamente. Ela se renovando. Bem, só que se aquele capim ali não receber aquela chuvinha que vem agora em outubro, novembro, não é? Só vai ficar naquilo ali. Então, essa chuvinha fina, ela é esperada pelo agricultor que prepara o solo, ele ara o solo, ele coloca a semente lá e espera. E essa chuva fininha, ela tem essa função. A função é fazer germinar essa semente que foi colocada no solo. Bom, quanto tempo leva para essa semente crescer? Depende. Depende do tipo de semente. 2 meses, 3, 4 meses. Se for cereais, vai levar aí um pouquinho mais. Mas quando chega lá para dezembro, janeiro, começam as chuvas mais fortes. E as chuvas mais fortes, elas vão fazer com que a espiga, que está somente, vamos dizer assim, com uma sombra
de grãos, essa espiga, estou falando aqui no caso do milho, né? Ela vai encher o sabuco ali, né? Vai tornar a espiga madura e etc. Eu estou falando isso por quê? Porque na minha infância eu vivi em um sítio com meus avós. E os meus avós, meu avô, ele olhava para o tempo e dizia assim: está na hora de preparar a terra. Daqui a tantos dias vai chover. E olha, era dito e feito. Daí a tantos dias chovia. E eu dizia assim: poxa, meu avô sabe ler a natureza, sabe ler os céus. É um sábio. Né? Mas a Bíblia já traz essa ilustração para a gente. Então veja bem: a chuva temporã, lá no Pentecostes, a chuva temporã do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Quem, quem pode ler, por favor? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok. Por que o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo? Porque na festa do Pentecostes, que acontecia aí 50 dias após a Páscoa, pessoas de todas as nações afluíam para Jerusalém e eles traziam aí nas suas mãos os primeiros frutos do trigo. Veja, 50 dias antes, na festa das primícias, eram os molhos da cevada. E agora eram os molhos do trigo. Havia chegado o tempo de colher o trigo. E a primeira oferta era para Deus. A primeira colheita era para Deus. Então, vinham pessoas de todas as regiões da terra. E é curioso, alguém pode ler para mim os versos, capítulo 2 de Atos, verso 8 a 11? Olha, olha aí quantas pessoas, quantos grupos étnicos estão aí reunidos em Jerusalém. Atos, 8, capítulo 2, verso 8 a 11. 8 a 11, né? Vamos Isso. ler. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ô Marcos, daquela região ali do Oriente Médio, do norte, né? Ao redor de Judá, você vai encontrar aí, de todas aquelas nações, vinham pessoas para essa festividade. Poxa, e que data melhor para que o evangelho fosse proclamado do que tendo pessoas de todas as nações reunidas ao mesmo tempo? Olha quanto trabalho economizado. Mas Uhum. temos um problema aí. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O idioma, As né? O línguas. idioma, não é? Aí você vem no verso 4 e você vai encontrar: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui em Atos 2, nós vamos encontrar três versos. O primeiro deles nós encontramos no verso 6. O que nós lemos?
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu, é isso, possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ok. O verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas maternas. O finalzinho do verso 11. É, finalzinho. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja bem, nós temos ali mais ou menos 14 ou 16 grupos étnicos, né? E quando os apóstolos aqui, principalmente Pedro, começa a falar, todos entendem. Todos entendem. Entendem o quê? Nas suas próprias línguas maternas, a mensagem do Cristo ressurreto. Mas, vejam bem, muitos estavam surpresos. Você usou a palavra lá em cima, perplexidade, ou atônitos, assustados. Uai, como é que. Não são galileus esses homens? Diz aí no verso 6, né? Né? Verso 7. Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Aí vem a pergunta: como os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Por que galileus? Hum. Gente, Deus ele não pegou aqui um poliglota para levar a mensagem. Deus pegou pessoas simples. Não, Mar. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Da Galiléia de Nazaré, né? Então, É, gente, magnífico isso aqui. Deus pegou pessoas simples. E exatamente essa simplicidade. E eles estavam falando, colocar para nós aqui, eles estavam falando um português corretíssimo. Como pode? Onde que eles estudaram? Né? Então, isso aí causou um impacto. Mas quem é que estava por trás desses homens? Espírito Espírito Santo. Santo. Era o Espírito Santo. Né? Ok, então, veja, Pedro, ele se levanta ali juntamente com os 11, e Pedro, como líder, ele faz o primeiro sermão dele, ali no dia de Pentecostes. E você toma esse sermão aí a partir do verso 14, e nós temos assim, ó. Heloísa, pode ler para nós, por favor? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês repararam? Pedro ele fez um link com aquilo que estava acontecendo ali, o derramamento do Espírito Santo, com a promessa que o profeta Joel havia feito. E aqui Pedro está dando um puxão de orelha em alguns que, né, o pessoal está embriagado. Mas espera aí, estranho, né? Estavam embriagados e a mensagem deles foi tão poderosa que impactou os ouvintes. Não é? Então Pedro, ele leva o povo a recordar a promessa que estava lá na Torá, que estava lá no Velho Testamento, que um dia Deus iria derramar o seu espírito sobre toda a carne, e estava acontecendo ali. Essa era a chuva temporâneo. temporã. Aqui o dia de Pentecostes, o Evangelho, ele
começaria a germinar no mundo. A mensagem do Cristo ressurreto, morto e ressurreto, a mensagem da graça, ela iria se espalhar mundo afora. Então, qual foi o efeito do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes? Eu gostaria que vocês me ajudassem. A gente tem alguns textos aqui. Atos 2:41. O que nós lemos, Claudinete? Os 2:41. Isso. Deixa eu achar só o versículo aqui, calma aí. 40. Nossa, está longe. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, olha só, no dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta e ele fala para as pessoas a respeito de Cristo, a mensagem era cristocêntrica. Chega um momento que Pedro diz assim: olha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra era Cristo. E ele aponta para a liderança da igreja e diz: veja, vocês rejeitaram e vocês crucificaram a Cristo. Então, no versículo 37 e 38, aqui do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: olha, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro: o que temos que fazer? Veja, eles ouviram a mensagem de Pedro, o Espírito Santo trabalhou no coração dos ouvintes, e aí, o que a gente tem que fazer? E Pedro cita aquelas palavras maravilhosas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, era como uma corrente elétrica, né? Todos que fossem tocados, rendidos, seriam eletrizados ou eletrificados, né? Com o poder do Espírito Santo. Recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. E aqui, o Claudinete, nesse verso que você leu, veja, quase 3.000 pessoas foram tocadas, né, por esse poder, aceitaram a Jesus. O verso 46 e 47, o que nós lemos? Diariamente perseveravam unânimes no templo, pa- partiam pão de casa, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Veja bem, Letícia, no meu tempo de adolescente, Pastinho. ouvia uma expressão que hoje a gente não ouve mais. E essa expressão, ela está aqui, ó, nesse texto, verso 46, chamada Exatamente. koinonia. O que era koinonia? Você já participou lá na igreja, é, daquilo que a gente chama de junta-panela, não é? Partiu o pão. O partir do pão, né? Veja, nós temos o culto e depois nós temos ali o quê? Aquela reunião social, onde nós comemos juntos, nós nos alegramos juntos. Isso aí é koinonia. Isso aí era algo presente lá na igreja primitiva, junto ali dos apóstolos e aqueles 3.000 e tantos mais que iam sendo salvos. Mas o texto 47 diz: enquanto isso, enquanto eles se alegravam juntos, comiam juntos, não é? Ali com singeleza de coração, louvavam a Deus. Veja, isso também, para um povo de fora, era algo assim que impressionava. E aqui diz: contando com a simpatia do povo. E Deus fazia o quê?
Aí sim, Através daquele grupo de pessoas, outras pessoas eram contagiadas, né? E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A outra pessoa, Atos 4, verso 4. muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, desculpa, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ô Marcos, veja, no verso anterior que nós lemos, no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas. Então aqui está, homens, mulheres, ok? Pessoas. Mas quando você vem no capítulo 4, verso 4, o número de homens, sem contar aqui as mulheres, subiu para quase 5.000. Olha como que, né? Está aí crescendo a igreja. 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, qual é a atividade ali daquela igreja que estava florescendo? Eles, veja, era no templo, era de casa em casa, era na rua andando, né? Eles não cessavam de ensinar, de falar de Jesus. Jesus era o tema central das suas conversações. Capítulo 6, versículo 7, Letícia, o que nós lemos aí também? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que curioso. Lá, os sumos sacerdotes, escribas, fariseus, né? Eles que foram responsáveis aí pela morte de Jesus. E agora, nesse texto, Lucas ele faz questão de informar para os seus ouvintes, para os seus leitores, que muitos sacerdotes, muitos daqueles que, quando Jesus estava com seu ministério na terra, de repente ficaram assim receosos de aceitar publicamente, agora não. Agora eles aceitaram a fé e diz, não, esse movimento nós temos que fazer parte dele. Ou seja, eles se renderam ao poder do Espírito Santo. Capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Você reparou? O livro aqui dos Atos, até o capítulo 9, está dizendo que a igreja ela está Crescendo. crescendo como um fermento numa massa, ela está crescendo. Veja, e aqui diz que a Judéia já foi alcançada, a Galiléia foi alcançada e a Samaria foi alcançada. A Samaria antes era o quê? Era um lugar onde Jesus, no capítulo 4 de João, Jesus foi encontrado pelos discípulos conversando com uma mulher samaritana e os discípulos acharam estranho. Por quê? Não havia amizade, não havia relacionamento entre samaritanos e judeus, somente aqueles casos assim, muito necessário mesmo, um comércio ou um alimento ou uma água que precisasse, mas convívio não havia. E agora o evangelho havia chegado em Samaria. E diz que, ó, a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Isso quer dizer que a igreja, ela, vamos dizer que os que aceitaram a Cristo, os cristãos, eles tinham livre acesso a Samaria. Edificando-se, veja, a igreja edificando-se, caminhando no temor do Senhor. E o texto vem dizendo que, finalzinho, que a igreja crescia em número. Bem, um outro texto que a gente não pode deixar passar, o Marcos citou esse texto ontem, na sua mensagem, é esse aqui, ó. Ah, não é esse aqui ainda, Marcos. É do Ah, capítulo 2, né? Então, olha só. Olha como esse texto ele é impressionante. Por que ele é impressionante?
Olha, Jesus disse que muitos sinais iriam seguir aqueles que fossem cheios do Espírito Santo. Então, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão de quem? Dos apóstolos, aqueles que foram cheios do Espírito Santo. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Você viu lá atrás que nós falamos que a igreja lá, ela contava com a admiração do povo. E aqui diz, porém o povo lhes tributava grande admiração. Crescia mais e mais a multidão de crentes. Então, aí sim, agora você vê, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor. Olha que impressionante isso aqui. Verso 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra os projetasse, se projetasse, né, sobre eles. E o verso 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Uau! Isso aqui era comum naquela região? Antes? Não. Não, não era. Eles só podiam fazer isso aqui movidos por um poder externo que, que trabalhava interiormente neles. O Espírito Santo. Por isso que o texto lá, Jesus diz, ó, ficai em Jerusalém que vocês vão ser cheios de poder. Agora, primeiro século, a gente está chegando no final dele. Antes de chegar no final dele, o apóstolo Paulo faz duas declarações. Veja bem, em toda a extensão do domínio romano, ou seja, o mundo conhecido daquela época, o evangelho penetrou e foi conhecida a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Romanos 8, 1, verso 8. O que nós lemos? Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Veja, Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma. Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Por que que isso aqui é... Paulo fez tamanha questão de citar isso aqui para a igreja que estava em Roma. Veja, os romanos, o Marcos, o evangelista, o Evangelho de Marcos, foi escrito aos romanos. E se você prestar atenção no Evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos e os capítulos eles são curtos. A mensagem de Marcos é uma mensagem curta. Marcos ele termina no seu evangelho dizendo assim, olha, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ponto. Ele não precisava dizer muita coisa a mais. O povo romano, eles não paravam para ouvir. Eles eram diferentes do povo lá de Atenas, que levaram Paulo para um coreto lá, para um areópago. Ah, vamos te ouvir. Não, não. Os romanos não. Eles tinham pressa. Então você tinha que ser rápido na mensagem. E quando a igreja em Roma, quando um grupo de pessoas em Roma aceita o evangelho, aquilo ali foi surpresa. Por que surpresa? O evangelho você tem que parar para ouvir. Vocês já repararam que Jesus, quando ele ia ensinar, o que ele fazia? Se assentava, né? Por que lá? Por que ele se Não tinha assentava? pressa, não tinha pressa, porque Veja, falar era importante, né? exato, nesse ato de Jesus assentar-se, ele estava dizendo para o povo o que eu tenho que dizer e eu não tenho pressa. E a multidão fazia o quê?
Sentava e ouvia. Se assentava também. A multidão entendia, não. O que ele vai falar é importante. Ele se assentou. Então, se é importante, nós também temos que nos assentar para ouvir, para aprender. E quando você vai para o Velho Testamento, a primeira palavra que fala lá de ensino é assentado em tua casa e andando. Tá? Então, assentado em tua casa, ou seja, para você aprender. Heloísa, você é professora, certo? Sim. A molecada lá no seu colégio, fica todo mundo já em pé quando você dá aula. Pronto para ir embora, é assim? Não. Tem um ou outro que dá umas andadas assim, mano, sentar, tem que sentar. Assentados, né? Então, para aprender, É. você tem que se assentar. Isso traz a ideia da importância. E os romanos aqui, por que foi tão notório? Porque os romanos, eu não sei se eles se assentaram, mas eles pararam para ouvir o evangelho, a salvação em Cristo Jesus, e eles foram tocados. Então, quando as pessoas souberam disso, dentro aqui do contexto do domínio romano, isso aí foi uma surpresa. Né? E outra coisa, ele escreve aos Colossenses. Ô Marcos, escrevendo aos Colossenses, ele dá a mesma mensagem. Né? O que nós lemos aí? Por causa da esperança que vós está preservado nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescimento. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, Paulo está testemunhando para a gente aqui que até o momento em que ele escreve isso aqui, olha, o mundo daquela época foi conhecedor do Evangelho. Então, entenda, em mais ou menos 70 anos, o número de cristãos, aí terminando o primeiro século, chegou a 6 milhões de cristãos. Quantas pessoas começaram? 12, 120, 3 mil, quase 5 mil, e o Senhor, não é? Acrescentando. Foi Acrescentando. crescendo cada vez mais. Gente, isso é o poder do Espírito Santo. Ok. Agora vamos lá. A gente viu isso lá na igreja, no início dela, naquela fase ali incipiente dela, inicial. Mas e a chuva serôdia? Quando é que ela vai acontecer? Pouco antes da segunda vinda de Cristo. Um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo. Heloísa, vai fazer a mesma coisa que fez lá atrás? Vai fazer mais até. Vai fazer mais. Vai fazer mais Vai ainda. fazer mais, né? Então preste atenção no texto. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, olha só esse texto que nós temos a seguir. Veja, Apocalipse 18, verso 1. Ali vem dizendo: depois dessas coisas, vindo descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 14, você encontra ali 3 anjos. Ah, são movimentos da, da missão de Cristo na terra. Então, o primeiro que nós vimos é temer a Deus, dar-lhe glória, pois vindo é a hora do seu juízo, adorai aquele, enfim, né? O segundo, caiu Babilônia, ou seja, um sistema errado, um sistema idólatra, que ainda hoje está no mundo. Veja, ele caiu em 1798, ele vai ter uma aparente recuperação e vai cair novamente, ok? Só que antes desse sistema religioso cair, Deus ele vai fazer um apelo. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Mas a gente viu na janela 1040 que, humanamente falando, isso é impossível. Então veja, o que Deus vai fazer? Um quarto movimento, ou o último movimento da pregação do Evangelho vai acontecer na Terra. Capítulo 18, 1.
A terra toda vai ser iluminada, tanto aqueles que servem a Deus quanto aqueles que não servem. É a terra toda que vai ser iluminada. É o Espírito Santo, uma porção maior do Espírito Santo, conforme nós vimos, chuva serôdia para amadurecimento da semente. A chuva serôdia ela vai acontecer nos últimos dias. Para quê? Para amadurecer a semente, para separar os que servem a Deus dos que não servem a Deus. E esse texto em azul é isso aí que vocês falaram. O acontecimento vai ser muito maior do que foi no princípio. O que nós lemos aí? A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que se assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Queridos, quando acontece? Um pouquinho antes da vinda de Jesus. O Espírito Santo ele será derramado numa proporção maior. Primeiro sobre a igreja de Deus, primeiro sobre o povo de Deus. O Espírito Santo ele age também como que fazendo uma sacudidura, outra, vamos dizer assim, outra ideia aí da agricultura, né? Quando é separado ali a palha da semente, o Espírito Santo também vai fazer esse trabalho de separar o que? O grão verdadeiro da palha. Bem, aqui surge para a gente uma questão que a gente tem que parar e pensar. Se o Espírito Santo ele vai ser derramado nos últimos dias para separar a palha do grão, eu hoje ainda tenho tempo para me posicionar diante de Deus como grão. Eu, Deus ainda me concede tempo para eu colocar a minha vida no altar dele, para que nada naquele dia me impeça de permanecer na parte de cima da peneira. Já que é sacudidura, já que é peneiramento, ok? Então, esse tempo nós devemos aproveitá-lo com todo carinho. Agora, esse outro texto aqui, que nós vamos ler, ele traz para nós como que esses que receberão o Espírito Santo serão influenciados. Olha só. Servos de Deus, com o rosto iluminado e o resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais de maravilha seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. O que me chama a atenção é o início do texto. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração. Irão onde? Primeiro, com pressa, em toda a extensão da terra. Gente, o apóstolo Pedro ele diz que nós devemos não somente aguardar a volta de Jesus, mas apressar também a volta de Jesus. E como é que a gente apressa a volta de Jesus? É anunciando, é proclamando a mensagem: Jesus está às portas, Jesus está vindo, arrependei-vos, convertei-vos. Não é? Essa é a mensagem que o mundo precisa conhecer hoje. Bom, nos dias dos apóstolos, para que recebesse o poder do Espírito Santo, foram impostas ou postas condições para tal. Os apóstolos, quando estavam lá, quando eram discípulos de Jesus, como é que era a vida deles? Será que eles tinham disputas?
Com certeza. Invejas, Sim, ciúmes, sim, desejo de supremacia, com egoísmo, certeza. sabe? Eles tinham tudo isso aí, Marcos, e muitas outras coisas desagradáveis, não é? Que Aham. você lendo ali as Escrituras, você observa. Veja, Jesus ascendeu ao céu, subiu ao céu, e após passar 40 dias ali na companhia dos discípulos, lhes ordenou que ficasse em Jerusalém, para que do alto fosse receber cheios, né? Ficassem cheios de poder. Eles ficaram 10 dias sozinhos. 10 dias. Aqueles 10 dias foram suficientes. Para quê? Para eles colocarem a casa deles em ordem, a casa espiritual em ordem. Eles removeram do meio deles as disputas, invejas, os ciúmes, as dissensões, tudo aquilo que os separava, eles tiraram do meio deles. E exatamente quando eles chegaram nesse nível aí de unidade, que todas as diferenças foram removidas, aquele poder prometido, o poder do alto veio sobre eles. Ok, 2000 anos depois, será que eu preciso passar pela mesma experiência que eles passaram? Será que nós precisamos passar? Veja, as condições, elas estão aqui, olha. O derramamento final do Espírito Santo, em forma de copiosa chuva, também nos apresenta condições. Primeiro, eu tenho que sentir saudades do céu, sentir a necessidade do Espírito Santo e orar pedindo a Deus por esse poder. Jesus falou que Deus está desejoso de nos conceder esse poder. Segundo, estar vivendo a experiência da chuva temporã. Veja, quando a Bíblia fala de chuva serôdia, temporã e serôdia, ela não fala de tromba d'água, cabeça d'água. Não é isso que a Bíblia fala. Toda chuva forte, ela primeiro começa com uma chuva fina. Então, primeiro vem a chuva temporã. É aquela que vai fazer germinar a semente. Depois vem a chuva serôdia. A chuva temporã, ela, veja, a primeira recepção do Espírito Santo, quando você começa a ter conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo ele trabalha no teu coração, no coração da pessoa, para que o evangelho cresça, que você se apaixone por Jesus. E quando você se apaixona por Jesus, você começa a contar para as pessoas. Isso aí é o efeito da chuva temporã. É o primeiro amor. Então, todos aqueles que estiverem vivendo essa experiência aí desse primeiro amor, de paixão pelas almas, sobre esses será derramado uma porção maior do Espírito Santo. Terceiro, estar disposto a ser usado pelo Espírito Santo. Heloísa, quando orou, ela falou sobre isso. Irmãos queridos, nós não temos poder para usar o Espírito Santo. É Ele quem se utiliza de nós para fazer a obra que Ele deseja. E, quarto, temos diferenças entre nós, temos diferenças aí entre um e outro. Essas diferenças precisam ser eliminadas. Deus ele não quer usar uma pessoa, ele quer usar o seu povo em uma unidade, em um conjunto. E a última condição, eu preciso despojar-me do eu. Eu preciso colocar-me inteiramente à disposição de Deus. O profeta Isaías diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que ter essa mesma disposição. E em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus disse assim: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Pedirem a quem? A Ele. Meus queridos, hoje, eu e você
podemos cumprir essas condições que aqui são colocadas por Deus. E você vê isso nas Escrituras. Nós podemos, hoje, chegar para Deus e dizer: Senhor, por favor, dá-me uma porção dobrada do teu Espírito. Eliseu fez isso lá no Gegerias e recebeu. É desejo de Deus conceder o seu Espírito a todo aquele que pede. Peça a Deus o Espírito Santo. Diga para Deus: Senhor, usa-me para levar pessoas a ti, para levar a tua palavra a pessoas. Se você tiver coragem para pedir, Deus tem coragem para dar. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos lá. Magnífico Deus e Pai, ó Senhor, quão maravilhoso é contemplar na tua palavra as tuas obras, as tuas ações, os teus feitos. Senhor, se fosse depender daqueles 12 ou 120 que estavam reunidos lá no mesmo lugar em que Jesus celebrou a ceia, sem o Espírito Santo, nós não estaríamos tendo esta conversa hoje. Obrigado porque o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens simples, mas uma mensagem poderosa chegou até nós. Nós abraçamos essa mensagem e queremos torná-la conhecida a outros. Mas por nós mesmos é uma impossibilidade. Nos tome em tuas mãos. Fale, Senhor, aos nossos corações. Abra os nossos lábios para que aquilo que nos cativou a ti, nós possamos levar a outras pessoas, para que elas também sejam cativadas pelo teu Santo Espírito. Por favor, perdoa os nossos pecados. Conduza-nos, Senhor, em tua presença e que possamos, como Paulo disse, pregar a tempo e fora de tempo. Que possamos ter pressa da volta de Jesus, que possamos ter paixão pelas almas. E cada pessoa com quem nos encontrarmos, possamos ver nessa pessoa um candidato ao reino dos céus. No poder de Cristo Jesus, nós por tudo te adoramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, sejam todos abençoados. Que a nossa Amém. semana seja muitíssimo próspera. Tá bom? Amém. Amém. A sua Fiquem também. Obrigada. todos com Deus. Tchau. Obrigada. Boa Amém. noite. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite a todos. noite.